Prezados amigos e amigas, aqui quem fala é Roberto Lipcott, do Conselho Indigenista Missionário, e o objetivo deste áudio é para esclarecer aspectos relativos à publicação no informativo semanal da FUNAI de um editorial no qual faz ataques ao Conselho Indigenista Missionário. A FUNAI, então, neste informativo, ela argumenta que o Brasil agora passa por uma nova gestão de política indigenista. Essa gestão ela se afastou do que ela chama de socialismo de mais de 20 anos dentro da FUNAI, e que agora, então, eles vão executar uma política a partir dos interesses daqueles que elegeram o presidente Bolsonaro. A intenção, no nosso modo de entender, deste informativo da FUNAI é, primeiro, tentar criminalizar entidades que apoiam os povos indígenas em suas lutas pelo direito à vida, pelo direito à terra, pelo direito a políticas públicas diferenciadas. Então, faz esse ataque frontal às instituições, às entidades, ao CIMI em especial. Retoma acusações que foram apresentadas durante a CPI da FUNAI e do INCRA, exatamente para atacar as instituições. Essa CPI foi criada para isso, não foi para investigar a FUNAI, foi para tentar atacar as lutas daqueles setores que estão junto com os povos indígenas, bem como atacar povos e lideranças indígenas. Então ela faz essa retomada para dizer que agora é uma nova gestão, pautada então pelos interesses daqueles que votaram no Jair Bolsonaro e que tem como base de apoio e sustentação a bancada ruralista, a bancada dos empresários da mineração, a bancada dos empresários da madeira e da garimpagem em terras indígenas. No nosso modo de entender, esse ataque às instituições também tem como objetivo desqualificar a luta que os próprios povos indígenas e suas organizações vêm fazendo ao longo das últimas décadas, tá? Focando como se os únicos que estariam à frente dessas lutas fossem não os indígenas, não os interesses dos povos indígenas, mas setores que visam obter benefício com a causa indígena, desqualificando a luta do movimento indígena, que é uma luta histórica, bonita, e que por conta dessa luta que se tem hoje avanços constitucionais significativos e políticas públicas diferenciadas sendo implementadas a muito custo. Um outro aspecto desse informativo da FUNAI é para então apresentar as novas perspectivas da política indigenista, que tem 3 pés, tá? O primeiro pé dessa política indigenista é a desconstituição dos direitos que estão inscritos na nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então eles pretendem atuar fortemente contra os direitos constitucionais. É um governo que vai priorizar desconstruir direitos adquiridos. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eles pretendem promover a desterritorialização dos povos indígenas. Nessa desterritorialização tem 2 vertentes. A primeira, não demarcar nenhuma terra indígena que já não tenha sido demarcada. E assegurar que nessas terras que foram demarcadas, o usufruto não seja exclusivo dos povos indígenas, mas que esse usufruto seja
entregue à iniciativa privada para a exploração, ou seja, querem colocar à disposição de setores privados a exploração dos territórios indígenas. E a terceiro viés dessa política, a terceira perna dessa política, é a lógica da integração. Ou seja, a FUNAI retoma a perspectiva integracionista do período da ditadura militar. E com o seguinte pensamento: se nós vamos desconstituir direitos, as diferenças, a políticas diferenciadas, a terra, portanto, não há necessidade desses povos serem reconhecidos como povos, porque não terão terra e não precisarão de políticas que levem em conta o modo de ser e das culturas de cada povo. Então, a perspectiva é se integrar à sociedade, viver como os brancos, tá? Que é a perspectiva integracionista. Então, a FUNAI vem com essa proposta a partir de agora. E várias medidas estão sendo tomadas nesse sentido. O parecer 001 da AGU tem essa finalidade de desconstituir direito e de promover a desterritorialização. E, recentemente, o presidente da FUNAI publicou o que eles chamam de instrução normativa. O que é uma instrução normativa? É um regramento que a FUNAI apresenta como se fosse uma lei. E nesse regramento que a FUNAI apresenta, nessa instrução normativa de número 9, e editada no dia 16 de abril deste ano, ela tem uma finalidade muito específica, que é de estabelecer uma relação da FUNAI não com os povos indígenas, mas com todas aquelas pessoas, empresas que têm interesse nas terras indígenas, que querem explorar as terras indígenas, que querem constituir títulos de propriedade em terras indígenas, que querem tomar posse das terras indígenas. Tá? Então, essa instrução normativa de número 9, ela tem a finalidade de transferir título de propriedade naquelas regiões em que os povos indígenas reivindicam demarcação de terra. Então, aqueles sujeitos que hoje contestam demarcação e requerem título de propriedade das terras, eles, a partir dessa instrução normativa, eles passam a requerer esse direito e a FUNAI se torna avalista. Ela concede a possibilidade para que esses interessados, então, tomem conta das terras como posseiros ou proprietários. Tá? Isso é muito grave, porque daí viabiliza essa perspectiva de não se demarcar nenhuma terra indígena além daquelas que foram demarcadas no passado. Tá? E essa instrução normativa ela vem sendo duramente questionada pelo movimento indígena, pelas organizações todas indígenas, pelas entidades indigenistas, por parlamentares e também pelo Ministério Público Federal, que já pediu a revogação dessa instrução normativa. E se a FUNAI não revogar, eles devem ingressar com uma ação que a gente chama uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que essa norma que a FUNAI editou através de seu presidente, ela é inválida, porque ela afronta o direito constitucional dos povos indígenas. Tá? Então, eu trago esses elementos para que a gente, então, compreenda esse contexto de por que a FUNAI se manifesta nesses termos contra aqueles que apoiam a causa indígena, porque eles querem viabilizar uma política que não seja pertencente aos povos. Eles querem estruturar uma política que viabilize a exploração dos territórios indígenas.
A FUNAI torna-se como uma agência reguladora de apropriação dos territórios indígenas no Brasil para beneficiar a iniciativa privada. E nós precisamos, todos, entidades apoiadoras, o movimento indígena de modo geral, as organizações todas, estarmos atentos e articulados para enfrentar esse contexto de graves adversidades aos povos e aos seus direitos. Seguiremos juntos na luta e na esperança contra a criminalização das lutas, contra a desconstituição de direitos, contra a desterritorialização e contra a perspectiva integracionista genocida do governo brasileiro.